Salam aleikum, galera, bem-vindo ao nosso canal e hoje vamos iniciar um tema bem interessante, uma revolução científica na genética, isto mesmo, biotecnologia, com alguns questionamentos, por que não, né? Qual sua opinião sobre as possíveis consequências da manipulação genética dos seres vivos? E o avanço dos estudos e técnicas nesta área conduz a alguma espécie de catástrofe mundial, como foi o caso das armas nucleares? Por que não fazer esses questionamentos? Então, desde já, segue a vinheta! O primeiro organismo geneticamente modificado transgênico criado foi a bactéria Escherichia coli, que sofreu adição de genes humanos para a produção de insulina na década de 1980. Mas até chegar aí, foram realizados muitos experimentos. Inclusive, em 1928, o médico bacteriologista britânico Frederick, ele realizou alguns experimentos, algumas identificações e capacidades das bactérias, e 10 anos depois já havia evidências suficientes de que fragmentos de DNA extragenômico bacterianos em forma circular, conhecido como plasmídios, os quais podiam conter genes ativos, eram transferidos para bactérias por pelo menos 3 formas diferentes, pela transformação, conjugação ou transdução. Na transformação, como mostra aqui nesse primeiro esquema, ocorre quando a bactéria consegue absorver diretamente fragmentos de DNA. Esses fragmentos de DNA são chamados de plasmídios, plasmídios do meio, que passam a fazer parte de seu patrimônio genético, conferindo-lhe variabilidade genética, ou seja, também, dependendo das condições ambientais, a fluidez das membranas é maior ou menor, facilitando ou dificultando a absorção dos plasmídios. Olha só aqui, como vai ocorrer a introdução do material, certo? E agora fazendo parte justamente do DNA dessa bactéria. E aqui na tradução, nós temos um outro exemplo, tá? Na tradução, quando parte do DNA de uma bactéria é transmitida a outras através de um vírus, chamado especificamente, aqui nós temos o bacteriófago. Olha como se dá. Ele vai injetar esse material genético que agora vai ser associado à bactéria, ao DNA bacteriano, e vai ocorrer a degradação. Alguns fragmentos com genes do vírus, aí vem em seguida a lise da bactéria, com liberação de fagos vírus, que contém parte do DNA bacteriano. E em seguida, esses fagos, ou bacteriófagos, vão contaminar, assim, outras bactérias especificamente. Aqui nós temos o processo de conjugação, que trata-se da troca ou transferência de material genético, no caso os plasmídios, entre bactérias. No caso aqui, uma bactéria doadora e uma bactéria receptora, através de pontes protoplasmáticas ou ponte citoplasmática, ou também pode ser chamado de pilo sexual, ok? Por esse processo, algumas bactérias resistentes a antibióticos transmitem genes contidos nos plasmídios para bactérias normais, que passam a partir de então a ter resistência. Olha aqui, formação das pontes comunicantes entre as bactérias, o material genético, no caso o plasmídio, ele vai passar pela ponte e chega a outra bactéria, a bactéria receptora, na qual, quando fizer sua forma de reprodução, seja por sexuado ou assexuada, vai transmitir justamente esse material genético que foi capturado, que foi receptado por uma outra bactéria. Vejam aqui no esquema um experimento realizado pelo microbiologista indiano Mohan, que desenvolveu uma bactéria capaz de degradar o petróleo mais rapidamente, transferindo o plasmídio com os genes de interesse por meio da transformação bacteriana. Este é um arranjo único, produto da recombinação e do arranjo formado entre genes de diferentes bactérias que foram transferidos para sua bactéria inventada. Baseando-se nesses resultados, o pesquisador solicitou a patente sobre esse organismo geneticamente modificado
inexistente na natureza. O DNA recombinante é um DNA composto de trechos de duas espécies diferentes. A atuação do DNA recombinante depende de forma direta e indireta das endonucleases ou enzimas de restrição, que fazem a quebra de um material genético de uma bactéria, que desempenha uma função de protegê-las contra vírus, bacteriófagos, na clivagem, fragmentam o DNA injetado por esse vírus. Existem vários tipos de enzimas de restrição e cada uma delas cliva o DNA em um local específico, que é definido por uma sequência de nucleotídeos chamada de sítio de restrição. Um exemplo de sítio de restrição é a sequência de GAATTC, reconhecida pela enzima EcoRID, produzida pela bactéria Escherichia coli. Aqui temos a ação de um outro complexo enzimático descoberto, que foi o DNA ligase, enzima que catalisam a ligação entre duas extremidades de DNA, como as liberadas após o corte por uma enzima de restrição.